Olá, alunos, eu sou o professor Pedro Neto e nessa videoaula vamos resolver exercícios sobre resistores elétricos. Primeira questão. Forma-se, por meio da resistência elétrica de um chuveiro, uma corrente elétrica de 20 A. Quando ligada a uma diferença de potencial de 110 volts, assinale entre as alternativas a seguir aquela que apresenta corretamente o valor da resistência elétrica desse chuveiro. Então, para essa questão aqui, vamos utilizar a primeira lei de Ohm. Então, vamos pegar aqui os dados da questão. A corrente elétrica que circula nesse chuveiro é de 20 A. A tensão, a diferença de potencial nos terminais desse chuveiro é de 110 volts. E eu quero a resistência elétrica. Como eu tenho corrente, tenho tensão, eu quero a resistência elétrica, vou utilizar a fórmula da primeira lei de Ohm. Diz que a DDP, que é o U, é igual ao produto da resistência multiplicado pela corrente elétrica. Bom, eu tenho o valor da tensão? Tenho 110 volts. Tenho o valor da resistência? Não. E a corrente de 20. Substituindo os valores, 110, a tensão, a resistência R e vale 20. Como eu quero o valor da resistência, o 20 vem para o denominador de 110. Então fica 110 dividido por 20. Então, dividindo aqui, nós temos um valor de 5,5 ohms, o valor da resistência elétrica. Então, nossa resposta aí vai ser a letra C, 5,5. Vamos para a próxima. Questão 2. Um estudante de física mede com um amperímetro a intensidade da corrente elétrica que passa por um resistor. E usando um voltímetro, mede a tensão elétrica entre as extremidades do resistor, obtendo o gráfico abaixo. Pode dizer que a resistência do resistor vale. Então, analisando esse gráfico, a DDP e a corrente elétrica dada em amperes, aqui estabelece um resistor ôhmico. Por que um resistor ôhmico? Porque eu tenho aqui uma reta partindo da origem. E esses valores, se vocês perceberem, ele está sempre constante. A tensão está aumentando de 1 em 1 e a corrente elétrica está aumentando a cada 0,1. Então, quer dizer, eu tenho aqui uma reta linear constante, caracterizando um resistor ôhmico. Então, como ele quer saber o valor da resistência elétrica, novamente vamos aplicar a primeira lei de Ohm. Então, para isso, eu posso pegar qualquer tensão, posso pegar 1 volt, 2 volts, 3 volts ou 4 volts. Mas para isso, cada valor de tensão corresponde a um valor para a sua corrente elétrica. Quando for 1 volt, a corrente é de 0,1, 2 volts, 0,2, 3 volts, 0,3 e 4 volts, 0,4 amperes. Então, pegando aqui, analisando conforme a primeira lei de Ohm, diz que a razão entre a tensão e a corrente gera um valor constante, que é a sua resistência. Então, vamos pegar qualquer um dos valores aqui. Então, vou pegar o valor da tensão correspondendo à corrente 0,1. Tensão pela corrente. Então, se você dividir 1 por 0,1, vai dar 10 ohms. Então, qualquer razão entre a tensão e a corrente vai ser sempre igual a 10. Então, para isso, nossa resposta é a letra B de bola. Vamos para a próxima. Questão 3. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar a energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts,
de modo a manter inalterada a sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo material e com... Ele quer saber a relação aqui entre comprimento e a área. Então vamos pegar o seguinte, essa questão ela vai envolver aqui a fórmula da potência. Por quê? Porque ele fala que a potência ela não é inalterada. Pegamos essa relação aqui porque ele vai relacionar o resistor do chuveiro. Então o que nós analisamos aqui? Se a potência é inalterada, é porque ela se mantém a mesma, é constante. E se a gente analisarmos a tensão e a resistência, há uma razão. São grandezas diretamente proporcionais. Quer dizer, se a tensão aumenta, a resistência também aumenta. O que está acontecendo? Ele estava na tensão de 110 e vai para uma de 220. Então a tensão vai aumentar, a resistência também vai aumentar. Então a tensão e a resistência são diretamente proporcionais. Então eu posso fazer muito bem a seguinte situação. Eu chamo R1 resistência inicial, R2 resistência final, tensão 1 tensão inicial e tensão 2 tensão final. Como a potência é a mesma, se eu igualar a potência para as duas tensões, eu vou ter essa relação. A tensão 1 ao quadrado pela resistência 1 é igual a tensão 2 ao quadrado pela resistência R2. Substituindo os valores aqui, de tensão 1 ao quadrado, quer dizer, era o valor de 110. 110 ao quadrado, então vai dar aqui 2.100. R1 é igual, tensão 2 era 220. Então 220 ao quadrado dá 48.400 por R2. Então se a gente associar aqui, R2 passa para o lugar de 12.100. Então vamos ter 48.400 dividido por 12.100. Se dividirmos R2 por R1, vamos ter 4. O que aconteceu com a resistência? A resistência R2 é maior que a resistência R1 4 vezes. A resistência está aumentando. É isso que eu falei, ó. Se a tensão era de 110, passou para 220, aumentou. Então a resistência também vai aumentar. Provando aqui, ó. Tensão e resistência são diretamente proporcionais. Mas na questão ele associa comprimento e área. Para isso utilizaremos a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm diz que a resistência ela é proporcional à resistividade do material vezes o comprimento, dividido pela sua área. O que eu tenho? A resistividade, o produto aqui, o comprimento, são diretamente proporcionais à resistência. Então, nesse caso, que não vai nos interessar, o material diz que é o mesmo, não vai ser alterado. Então, eu vou ter que a resistência e o comprimento são diretamente proporcionais. O que vai acontecer? Olha, se a resistência aumentou, o comprimento também vai aumentar. E a área vai diminuir, porque a área e a resistência são inversamente proporcionais. Então, relacionando aqui, o que eu vou ter? Concluindo, o comprimento vai aumentar 4 vezes. Por que vai aumentar 4 vezes? Porque são diretamente proporcionais, comprimento e resistência. Então, a resistência aumentou 4, o comprimento aumenta 4. E a área vai aumentar? Não, é inverso. A área vai diminuir 4 vezes. Se pegarmos aí as alternativas, vai ser o dobro do comprimento? Não. Ele vai aumentar 4 vezes. Não vai ser a metade, não vai ser a metade da área, não, o quádruplo da área também não é a quarta parte da área, ou seja, 1/4 da área. Então vai ser reduzido em 4 vezes. Então a resposta é a letra E. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Um cabo feito de liga de cobre possui área de seção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. É a área. Sabendo que a resistividade da liga de cobre é de 2,1 vezes 10 elevado a menos 2 ohm vezes milímetro ao quadrado por metro. Determine a resistência para 5 metros desse fio. Vamos pegar aqui os dados aqui.
Eu tenho a área, ele dá uma área aqui de 10 milímetros quadrados. Também a resistividade do material, que é o cobre, 2,1 vezes 10 elevado a menos 2 ohm vezes milímetro ao quadrado por metro. E dá o comprimento, 5 metros. Ele quer saber o valor da resistência. Detalhe de resolver essa questão. Reparem as unidades, principalmente aqui na resistividade. Olha as unidades de resistividade. A área aqui tem que estar em milímetro quadrado e o comprimento tem que estar em metros. Reparem, a nossa área está em milímetro quadrado? Está. O nosso comprimento está em metros? Também está. Então não precisa transformar nada. Utilizando então aqui a fórmula da segunda lei de Ohm, a resistência é igual à resistividade do material, no caso é o cobre, vezes o comprimento dividido pela área. Então vamos substituir a resistividade, 2,1 vezes 10 elevado a menos 2, vezes o comprimento, que é 5, e a área vale 10. Multiplicando aqui 5 por 2,1 vai dar 10,5, vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 10. Se eu transformar e passar essa base 10 para o numerador, vamos ter o seguinte. Fica 10,5 vezes 10 elevado a menos 2, e essa base 10 passa para o expoente com o sinal trocado. Se aqui era positivo, aqui passa a ser negativo. O que foi feito aqui? Eu voltei uma casa aqui, ó, do 10,5 ficou 1,05. Então, como eu voltei uma casa, multipliquei por 10 elevado a 1. E repete o restante, 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, a resistência vai ser igual a potência de mesma base, ó, vamos somar os expoentes. No caso, ó, esse 10 elevado a 1 cancela com 10 elevado a menos 1, então resta 10 elevado a menos 2. Então, a resistência aqui é igual a 1,05 vezes 10 elevado a menos 2 ohms. É o valor da resistência. Questão 5. Um resistor submetido à diferença de potencial de 8 volts é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 0,4 ampere. Ele pede para determinar a questão, letra A, a potência dissipada por esse resistor, e letra B, a potência dissipada por esse resistor, quando ele é percorrido por uma corrente de intensidade 2 ampere, supondo que sua resistência seja constante, ou seja, ele está supondo aqui que é um resistor ôhmico, a resistência não se altera. Então vamos lá, letra A. A potência dissipada. Vou pegar aqui os dados. Eu tenho a tensão, que é de 8 volts, e tenho a corrente elétrica. E ele quer saber o valor da potência dissipada. Então vamos utilizar a fórmula da potência. Olha só, eu só tenho tensão e corrente. Então vamos utilizar a fórmula da potência. A potência é a corrente vezes a DDP. Então, para nós vai ser a potência dissipada. A potência dissipada é a corrente 0,4 multiplicada pela tensão, que é 8. Multiplicando 0,4 por 8 dá 3,2 watts. Pronto. Então, encontramos aqui na letra A a potência dissipada. Para a letra B, ele fala a potência dissipada para o resistor quando ele é percorrido por uma corrente de intensidade 2 ampere, supondo que sua resistência seja constante. Então, vamos fazer a seguinte relação. Primeiramente, se ele está dizendo que é um resistor de resistência, aí era constante, né? Então, vamos calcular o valor dessa resistência. Então, se a gente aplicar aí a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, então tem os dados lá da questão anterior. A tensão era de 8, resistência eu quero saber, a corrente é de 0,4. O 0,4 vem para o denominador de 8 e fica 8 dividido por 0,4. Dividindo, então, vai dar 20 ohms. Quer dizer, esse resistor tem sempre o mesmo valor de resistência, que vale 20. Agora eu posso encontrar a potência dissipada, quando a corrente for de 2 ampere. Pegando a fórmula da potência dissipada em função da resistência, porque ele falou sobre resistência, então vamos ter que a resistência vale 20, a corrente é 2, então fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 20 vai dar
80 watts. Quer dizer, ele vai dissipar uma potência de 2 amperes, um valor de 80 watts. Vamos para a próxima questão. Ao aplicarmos uma diferença de potencial de 9 volts em um resistor de 3 ohms, podemos dizer que a corrente elétrica fluindo pelo resistor e a potência dissipada, respectivamente, são. Então, vamos pegar aqui, tenho a tensão e tenho a resistência. Tensão é 9, resistência é 3. Então, vamos lá encontrar, ele quer saber o valor da corrente e da potência dissipada. Vamos calcular primeiro a corrente. Primeiro a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. O U vale 9, o R vale 3 e o I. Então, o I vai ser 9 dividido por 3, que vai dar 3 amperes. Pronto, achei a corrente. Já de cara, só tem uma alternativa que tem 3 amperes, é a letra C. Mas vamos provar que a potência é 27. Então, a potência dissipada, vamos pegar o seguinte, anteriormente eu fiz com resistência e corrente. Agora eu vou fazer com tensão e corrente, e resistência. Pegando aqui a potência dissipada, vai ser a tensão ao quadrado pela resistência. Então, a potência dissipada não sei. A tensão é 9 ao quadrado e a resistência vale 3. Então, fica 9 ao quadrado por 3. 9 ao quadrado vai dar 81 por 3, que vai dar 27. Então, a potência dissipada é de 27 watts. Então, nós temos a letra C. Bom, então, nossa videoaula por hoje se encerra. Então, até a nossa próxima videoaula.